E aí, galerinha, pódio, tudo de boa, tudo tranquilão com vocês? Professor Léo na área. E hoje nós vamos falar sobre um tema super, hiper, mega importante dentro do tópico do qual nós chamamos Sociologia Clássica. E vocês se lembram muito bem que a gente sempre frisa nas aulas o quarteto fantástico do século XIX. Vocês lembram desses camaradinhas aqui, porque eles, além de serem a base de toda a produção sociológica que se desenvolveu e está se desenvolvendo até hoje, são caras que você pode, deve citar na sua redação do Enem. Então vamos lá. Importante você saber onde esse tópico se encontra na sua matriz de referência do Enem. É a competência 3, habilidade 11, a qual fala sobre a identificação e a relação de grupos sociais. Beleza? Max Weber, dando a sua continuidade à tradição alemã da sociologia, ao lado de Karl Marx, nasceu em 1864 e faleceu em 1920, nasceu na região de Erfurt, da Alemanha. É um cara que ele trouxe uma amplitude para a gama da discussão sociológica. Ele alargou as fronteiras do pensamento sociológico, beleza? Falando do nosso CCI, conceito, contexto e interpretação, qual vocês estão sempre cientes que a gente sempre fala pra caramba durante as aulas, o contexto que eu achei muito importante citar essas duas passagens, porque Max Weber, ele participou da constituição do Tratado de Versalhes e da República de Weimar, que vocês lembram lá das aulas de História Geral, que foram contextos super importantes do pós-Primeira Guerra Mundial. Beleza? O método de Max Weber, a gente teve uma aula específica para falar de método sociológico, vocês lembram? Augusto Comte, o positivismo, Durkheim, o funcionalismo positivista, Karl Marx, materialismo histórico. Max Weber prima pela sociologia compreensiva. O que vem a ser isso, meu caro aluno vestibulando? Sociologia compreensiva, ela parte da premissa segundo a qual as relações sociais e as ações dos indivíduos são o mais importante dentro de uma sociedade. Você compreende a sociedade a partir do intercâmbio, das inter-relações e relações a partir das ações sociais dos indivíduos. E aí a gente vem para esse tópico aqui. É muito interessante para entender a premissa de um autor, fazer a contraposição com outros autores. E aí a gente tem os outros clássicos em relação a Durkheim. Lembra que a gente fez até aquele hip hop? E aí, moleque, vê se não esquece, para Durkheim a sociedade prevalece? Pois é, aqui na visão de Max Weber é o contrário, sacou? Para Durkheim, a consciência coletiva, a sociedade sempre vai prevalecer diante do indivíduo. Para Max Weber, a sociedade sim é muito importante, mas o que vai dar face, o que vai dar feição, o que vai dar a cara ou a lata, dependendo do tempo que você preferir, para essa sociedade são as ações dos indivíduos. Tá? Vou até colocar aqui. Ações. Tá bom? Até porque o principal conceito de Max Weber é o conceito de ação social, que nós veremos daqui a pouquinho. Tá bom? Em relação a Marx, ele amplia a discussão. Ele acaba tecendo críticas também ao sistema capitalista, mas não no intuito de destruir o sistema capitalista. E ele alarga essa concepção de Marx no sentido de que Marx sempre vê pelo prisma do material, do materialismo histórico. A economia sempre acaba sendo o fator preponderante. Weber vê a economia, vê a cultura, a religião e principalmente a capacidade que o capitalismo teve de se racionalizar. Então ele vai ampliar aí a parada nessa discussão sociológica inicial. Beleza? Vamos falar dos principais conceitos, porque é aqui que o bicho pega, aqui que o moleque chora e a mãe não vê, e você vai lembrar de muita coisa aqui, porque esse conceito é essencial à ação social. Rimou e nem era a intenção, afinal. Mas vamos lá. Max Weber vai chamar de ação social, inicialmente, o conceito básico, toda ação humana, consciente, dirigida para determinada finalidade que encontra eco na ação de outras pessoas. Ou seja, é aquilo que você faz de maneira consciente para atingir um determinado objetivo e que encontra resposta na ação de outros indivíduos. Tipo, abrir um guarda-chuva é uma ação social? Não.
Mas, quando você abre um guarda-chuva para que isso venha a proteger da chuva o teu crush, ou a tua crush, ou o teu boy vascaíno, aí é uma ação social. Por quê? E você encontrou resposta no outro indivíduo, tá bom? Ele lista 4 tipos principais de ação social. Primeira delas, ação tradicional. Vamos dar um exemplo aqui que vai pegar para todo mundo, porque você já foi aprovado. Pega a bênção aí, irmão, você sabe disso. Sempre fala durante as aulas. Vamos dar o exemplo do aluno que vai ser aprovado em medicina nesse ano de 2020. Então a preparação está rolando. A sua ação, né, a sua aprovação, essa ação que vai determinar a sua aprovação, ela é tradicional quando você parte da premissa de que é a tradição que vai te levar a isso. Por exemplo, eu pretendo ser um médico, eu vou passar em medicina, porque é uma tradição, né, na minha família, eu venho de uma família de médicos, né, é um elemento, estou imbuído por essa tradição. A ação pode ser afetiva ou emotiva, né? Exemplo, quando você começa a ouvir K-pop, como é o caso de muitos alunos aqui do pódio, por causa da sua crush ou do seu boyzinho, é uma ação afetiva. Por quê? Você está imbuído de sentimento. Lembrando que a ação afetiva, ela não só contempla o aspecto positivo. Quando você fica pé da vida com o seu namorado ou sua namorada por causa do WhatsApp e decide, por exemplo, quebrar o telefone dele, é uma ação social afetiva também. Esse sentimento não enseja somente o lado positivo. Beleza? Ação racional com relação a fins. Por que você estuda? Por que você está se preparando com tanto afinco, com tanto empenho e vai obter essa aprovação? Porque você tem um fim, você tem um objetivo. Então você se prepara porque lá na frente você vai obter a sua aprovação. Racional com relação a valores. Eu pretendo fazer medicina porque eu tenho um valor, eu tenho uma concepção de valor segundo a qual futuramente eu pretendo ajudar pessoas. E nós vivemos um momento particularmente difícil da sociedade ocidental, a pandemia do Covid-19, em que nós temos tido a valorização dos profissionais da saúde, né, que estão se expondo bem mais do que a maior parte da população. Então, essas pessoas, quando fazem ali o juramento, o médico, quando tem lá, faz o juramento de Hipócrates, está subentendido o quê? Que ele tem o valor, ele vai ajudar as pessoas, ele tem essa predisposição para ajudar as pessoas, tá? Então, esse é o conceito principal. E o conceito de ação social, ele pode ser usado em uma gama muito diversificada de temas de redação. Lembrem-se, a sociologia é um dos suportes teóricos para você utilizar na sua redação. Então, tente utilizar nas suas próximas redações o conceito de ação social, que vai dar tudo certo. Poder e formas de dominação. Isso aqui apareceu no Enem 2013, anote aí. Falando nisso, você já pegou seu caderninho? Já pegou seu papel? Já pegou seu bloquinho? Anote isso, embora esteja no nosso livro, mas aqui a explicação está de uma forma que você sabe. Anote isso aí. Você sabe que você tem que estudar os exames anteriores do Enem, tem que dar uma lida, coloca no teu cronograma, dá uma sacada lá como é que foram as provas e tudo mais. No Enem 2013 caiu uma questão sobre dominação, tá? Max Weber vai ser um dos grandes teóricos, na visão de Norberto Bobbio e outros grandes pensadores. Max Weber é o cara que melhor analisou a relação entre poder, política e Estado moderno, como que o Estado moderno se consolidou, né, no século XX e tal, né? Vamos falar sobre isso em aulas futuras também. Aqui a questão é, o que seria poder para Max Weber? Anote aí. Poder seria a capacidade de impor a sua vontade numa relação social, tá? E dominação seria o quê? Essa mesma capacidade de demonstrar obediência numa relação social. Ou seja, determinados grupos, determinadas pessoas exercem poder dominando, ou seja, as pessoas obedecem àquela concepção de poder. Então é uma relação muito implícita aí. E aí ele diz que existem 3 formas de dominação, que seria a dominação tradicional,
a dominação carismática, que é a mais cobrada, ao lado da dominação racional legal, tá bom? Como é que rola essa parada de dominação tradicional? Ele vai colocar sobre o prisma de que isso ocorre principalmente em sociedades, em organizações sociais, em que você respeita a autoridade por causa da tradição. Uma frase que ele utiliza: a realeza manda, súdito obedece. Ele dá muitos exemplos de monarquias, né, de principados, ele dá exemplo, inclusive você pode até pegar lá a obra daquele autor, né, Jean Bodin, que fala do direito divino dos reis. As pessoas obedecem por uma tradição, as pessoas seguem por uma tradição. A dominação carismática, aqui entra o que ele chama de o dom da graça pessoal, o carisma. O carisma é algo que algumas pessoas têm e outras não têm. E aqui ele, para relacionar com a questão do poder, ele associa a líderes carismáticos, líderes que conseguem, por meio do carisma, de uma graça pessoal, falar com seus interlocutores, conseguir seguidores. E isso, nós que vivemos na modernidade líquida, segundo o Bauman, ou na hipomodernidade, segundo o Lipovetsky, né, e tal, nós vemos que é uma coisa muito presente nos nossos tempos de redes sociais, onde likes e compartilhamentos acabam sendo mais importantes do que opiniões embasadas em ciência e tudo mais. Então, no exemplo de líderes carismáticos, outra ressalva que é legal fazer, pare aí, anote aí, isso não está ligado a uma questão de ética e moral. O líder carismático, esse carisma, não enseja que o cara seja bonzinho ou que o cara seja bacana, né? Exemplo, Adolf Hitler. É só você pegar vídeos lá do Terceiro Reich, da Alemanha nazista, e você vai ver os comícios do Partido Nazista. Procure isso aí depois, dá uma olhada, né? Ver como que as pessoas compraram aquele projeto, por diversos fatores que a história nos explica muito bem, né? Outro exemplo pode ser o Antônio Conselheiro, lá em Canudos. Lembrem-se, interdisciplinaridade. Todo ano no Enem tem uma questãozinha sobre República Velha, movimentos sociais da República Velha, Canudos, contestado, movimentos messiânicos. O líder messiânico geralmente sempre tem carisma, tá? Então, a questão que caiu geralmente, ou melhor, que caiu no Enem em 2013, inclusive, falava sobre o carisma dos líderes fascistas. Lembre-se, nazifascismo é um outro assunto que, invariavelmente, sempre se apresenta na sua prova do Enem. E a dominação racional legal, aqui entra um outro conceito bem importante. Vocês têm espaço aqui, mas escreva aí, puxa do lado, faz um puxadinho aí no caderninho, né, galera do Congós, galera do São Lázaro. A dominação racional legal é aquela dominação que é a priori do Estado. Ela se impõe por meio de leis, de constitucionais, de todo um arcabouço jurídico, legal, constitucional. Você segue as leis, elas existem, você não questiona. Por quê? Por causa do conceito de legitimidade. Você enxerga essa parada como legítima, tá? E aí, ele tem uma frase que é muito legal, que ele diz que o Estado é o detentor legítimo do poder e pode utilizá-lo por meio da violência. Só o Estado tem o quê? O monopólio exclusivo da força, do uso da violência. Ano passado, inclusive, eu falei muito sobre isso. Se um provável tema envolvesse, por exemplo, a questão do armamento da população, Max Weber vai dizer o quê? O Estado detém o monopólio legítimo da força, é o Estado que deve coibir a violência, o Estado que tem esse condão, que tem essa prerrogativa. A palavra prerrogativa é legal para usar na prova. Mas vamos lá, tá? Outro tópico, e esse aqui é uma das minhas obras favoritas de Max Weber, que é um livrinho bem fininho, quem tiver chance aí procure. Posso